reunimos nesta sessão especial para dar início ao colóquio internacional Constituições, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Prática e Implementação, organizado pelo Instituto Judicial Global do Meio Ambiente, em parceria com o Senado Federal. O evento conta com o apoio de várias instituições do mundo, em especial o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Associação dos Magistrados do Brasil, AMB, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, e a Organização dos Estados Americanos, OEA, entre outros. Nestes 2 dias, juízes e professores de dezenas de países se juntarão a representantes políticos dos 3 poderes do Brasil para enriquecer e comparar suas perspectivas sobre o movimento global de constitucionalização do direito ambiental. Em nome do Senado Federal, do presidente Eunício Oliveira, quero dar as boas-vindas a todos os participantes deste encontro, que se insere na tradição do Congresso Nacional como local de debates de alto nível sobre os mais importantes questões do nosso tempo. Nosso parlamento teve e tem papel decisivo na construção do arcabouço jurídico da tutela ambiental do Brasil, considerado um dos mais avançados e completos do mundo. A Constituição de 1988 nos diz, em capítulo dedicado exclusivamente ao meio ambiente, que, abro aspas citando a Constituição, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade da vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Fecho aspas. Aliado a outros dispositivos dispersos pelo texto da nossa Carta Magna, esse capítulo, pela primeira vez na nossa história, alçou o meio ambiente à categoria de bem protegido constitucionalmente. Esse foi o alicerce sobre o qual se ergueu o nosso direito ambiental, abrindo espaço para magníficas leis sobre o tema. O Parlamento brasileiro, além das comissões de meio ambiente em cada uma de suas 2 casas, ainda possui, desde 2008, a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, destinada a acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às mudanças climáticas no Brasil. Presidida hoje pelo senador Jorge Viana, que me ladeia, Presidida hoje pelo senador Jorge Viana, a comissão tem intensa agenda de debates e forte interlocução com os meios acadêmicos e a sociedade civil, demonstrando o compromisso do Congresso Nacional em contribuir para a resolução deste, que é um dos maiores desafios de nossa geração, a influência da atividade humana sobre o frágil equilíbrio climático do nosso planeta. E é nesse ponto, senhoras e senhores, que me refiro a um silêncio que grita, a lei que não se impõe, na prática como se espera, para usar uma expressão que certamente agradaria ao meu pai, o poeta Ronaldo Cunha Lima. É o silêncio da implementação, da execução do cotidiano dos mandamentos legais. Não obstante todas as demonstrações de que a lei brasileira, a Constituição e o Parlamento se preocupam com o meio ambiente e as mudanças climáticas, há milhões de vozes na minha região, o grande semiárido do Nordeste brasileiro, que apelam por cuidado e por ajuda. Um vácuo, uma lacuna de atenção que se atrela à terra empoeirada, à água pouca, aos cactos endêmicos chamados xique-xique e mandacaru, símbolos biológicos da minha terra. Vozes com sede de água e de cuidado que vem da Mata Branca, palavra para que em tupi-guarani se diz caatinga, exatamente o mais esquecido dos biomas brasileiros. A caatinga
é o único bioma 100% brasileiro. Ocupa uma área de mais de 950 mil quilômetros quadrados. Possui 178 espécies de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 de peixes e 221 de abelhas. Cerca de 27 milhões de pessoas vivem na região, a maioria carente e dependente dos recursos da natureza para sobreviver. Abrange os 9 estados do Nordeste e chega até o norte de Minas Gerais. Na minha Paraíba, na nossa Paraíba, ministro Herman, alcança 90% de todo o nosso território. Mas nenhum número, nenhuma estatística oficial é capaz de traduzir a ligação do nordestino com a caatinga, que transcende e já conflituosa relação do homem com o seu meio ambiente. Se os números são mais secos que a terra que tentam retratar, socorro-me nesse instante da prosa apaixonada do poeta paraibano, por mim já citado, Ronaldo Cunha Lima, meu amado pai, que certa feita assim definiu o homem rural do nordestino. Abro aspas. Maltratado pela natureza, aprendeu a conviver com ela, tirando lições dos seus fenômenos e dos seus mistérios. O trovão é o pai da coalhada. O arco-íris é o limite entre o belo e o triste. A beleza das cores que se misturam e a tristeza do sonho da chuva que não vem mais. Acredita nas plantas e crê nas aves. O leite do pinhão mata veneno da cobra. A casca do angico estanca a hemorragia e o ramo da arruda cura mal-olhado. O canto da acauã prenuncia a seca. A asa branca anuncia a chuva e o carão o festejo do inverno. Fecho aspas. Temos nesta breve citação do poeta a mais completa definição do que significa a palavra bioma. Segundo os dicionários, por bioma entende-se uma grande comunidade estável e desenvolvida, adaptada às condições ecológicas de uma certa região e geralmente caracterizada por um tipo principal de vegetação. É o nordestino que, vivendo na caatinga, a ela adaptado, não mais se desassocia da acauã da seca, do mandacaru quando infulou e anuncia a chuva, como diz o saudoso cantor Luiz Gonzaga. Esquecer a caatinga, senhoras e senhores, é esquecer o Nordeste. É esquecer esse bioma em razão das intensas mudanças climáticas do nosso tempo. Está em acelerado processo de desertificação. Só na Paraíba, 94% das nossas terras podem se tornar desertos, num processo que cientistas, lamentavelmente, dizem ser irreversível. Nos últimos 17 anos, a caatinga foi reduzida em 11 milhões de hectares, área equivalente ao território do estado de Santa Catarina. A situação é verdadeiramente calamitosa e aqui deixo o meu grito de alerta. Convoco os estudiosos presentes, as autoridades dos 3 poderes e a sociedade civil organizada, a comunidade internacional e especialmente os juízes, a unirem esforços no sentido de jogar luz sobre essa questão. Sem isso, corremos o risco de ver não somente um bioma desaparecer, mas também um elemento formador do caráter, da cultura e da identidade de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, dou-lhes as boas-vindas com a mensagem de otimismo. No mês passado, o sertão paraibano viu chegar emocionado a água do Rio São Francisco, o Velho Chico, num sopro de esperança para uma região que, neste momento, amarga a maior seca da sua história. E na Câmara dos Deputados, tramita proposta de emenda à Constituição, já aprovada por este Senado Federal, que coloca a caatinga no rol dos biomas constitucionalmente protegidos, ao lado do Pantanal, da Amazônia e da Mata Atlântica, suprimindo uma lacuna constitucional injustificável. É com esperança
senhores e senhoras, que desejo a todos um excelente debate. Muito obrigado.